37, quem encontrou, vamos colocando sobre os pés, vamos. Pastor Lauro, a minha gratidão a Deus pela sua vida, muito obrigado por me ter feito esse convite, e entre muito, Deus tocar o seu coração para me convidar para estar aqui. Eu me sinto honrado pelo convite. Que o Senhor em Cristo vos abençoe e faça prosperar a sua vida, a sua jornada. Que o mar de Deus possa te alcançar. Que a sua vida venha transbordar daqui para frente mais e mais. Você e sua esposa e seu herdeiro. Que o Senhor em Cristo vos abençoe. Os pastores, o pastor Sérgio e a sua esposa, esse casal abençoado, que tive a bênção de Deus de conhecer eles, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado por ser essa família que respalda o filho. Amém? Que lindo, né? Há muitas famílias deslaceradas, quebradas, e vocês aí instruíram de vocês, que é presidente de vocês. Tem coisa mais maravilhosa que isso? Não, meu irmão. Isso aí é Deus na vida de vocês, na criação de vocês. Que privilégio. Feliz é Ele por ter vocês como pai. Deus abençoe, tá bom? Carinho eterno para vocês. Todos encontraram? Digam graças a Deus. Graças a Deus. Eu não fujo dos temas de lugar nenhum aonde me convida para pregar. Eu não fujo, literalmente. E esse texto, ele está correlacionado ao que nós vamos ler, pois já deixa armada a sua Bíblia aí para Ezequiel 47, tá? Mas leiamos o 37 do capítulo 7 de São João. No último dia, o grande dia da festa, lembrando que era a festa do tabernáculo, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ezequiel 47, quem está com a Bíblia em mãos, abram em Ezequiel 37, parafraseando esse texto de João 7:37. Ezequiel 47 diz, no versículo de número 3: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. As águas que dava pelo tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelo joelho. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000. Era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas que deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. E todos digam graças a Deus. Pode tomar o vosso assento, por gentileza? Queridos, ao terminar essa festa maravilhosa, alguns já adquiriram esse livro, o Manual Bíblico de Batalha Espiritual. Batalha espiritual nunca começa do lado de fora, é sempre do lado de dentro. Quem controla a mente, quem expande a mente, está preparado para vencer. Transforme o mundo pela renovação do vosso entendimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento nada mais é do que mudança de mentalidade, mudança de rota. Eu acredito que nós precisamos ler esse livro, pois batalha espiritual é isso. Dezembro agora eu estive fazendo o lançamento de um livro meu. Esse aqui é o meu 7º livro, chamado A Filosofia do Evangelho. Alguém me perguntou
agora recente, por que eu vou escrever sobre filosofia do Evangelho? Que se a filosofia não crê em Deus, alguém disse isso, né? Não sei quem colocou isso, mas alguém disse isso. E aí eu disse, porque eu sou um filósofo que falo línguas estranhas que ninguém sabe, enxergo coisas que ninguém enxerga, porque Deus me mostra as coisas, e falo de um Deus inexplicável, só se crê pela fé. Filosofia, aquele que ama a sabedoria. A sabedoria não é acúmulo de conhecimento. O muito conhecer me ensoberbece, mas o muito amar me edifica. É uma revolução de dentro para fora. Jesus disse, você limpa o vaso do lado de fora e fica muito lindo. Para quem está de fora olha e diz, está tudo lindo, mas por dentro você deixa esse negócio sujo. Por isso que eu sou meio cético para pessoas que dizem assim, se você não limpa do lado de fora, significa que o lado de dentro está sujo. Não, Jesus disse que não. Vocês podem limpar o vaso do lado de fora, mas dentro pode estar sujo. A aparência é nossa, quem conhece o coração é Deus. Quem entende? Então eu procuro depois de adquirir. Deixa eu construir um pensamento com vocês. Eu tenho uma certa dificuldade em conversar sobre o livro de Ezequiel. Ezequiel para mim é um dos profetas mais bizarros que nós temos na literatura bíblica. Primeiro que ele vê umas rodas girantes. Ezequiel está sofrendo o jugo do exílio babilônico, filho da linhagem sacerdotal, filho de Buzi. Ezequiel é um sacerdote por linhagem biológica. Todavia Deus queria que ele fosse profeta, e de fato ele se tornou mais ou menos 5 anos de cativeiro, ele já está vendo e profetizando. E se você me chamar para me conversar sobre Apocalipse, eu falo para você sobre as 7 igrejas da Ásia, principalmente na ilha de Pátimo do mar Egeu. É uma cultura grega que está presente ali. E se você conversar, nós estenderemos o assunto mais para falar sobre as colinas de Roma, e a besta que emerge das águas, e a besta que emerge da terra, e o anticristo que o número dele é o número de homem 666, isto é 666, pois Deus fez o homem no 6º dia e no 7º descansou. Logo, eu não tenho dificuldade de conversar, de ensinar sobre Apocalipse, pois para mim é um livro que já está me ensinando revelação. Mas Ezequiel, no meu ponto de vista, é o livro mais complexo que nós temos na Bíblia, pois se você observar, tem uma hora que Deus manda ele comer esterco de animal. É uma bizarrice isso, mas está no texto. Teve uma hora que ele teve que dormir durante quase um ano inteiro, 300 e poucos dias, só de um lado esquerdo, depois volta para o direito. Era uma loucura em cima de loucura, pois tudo isso era um significado, pois profeta não fala de si próprio, profeta fala o que Deus está sentindo, o que Deus está mandando falar. Aleluia. Ezequiel, ele mostra para nós uma visão estranhíssima, que é a visão do templo, e ele não está vendo o templo de Salomão, pois esse só lhe tinha ruínas. Nabucodonosor espedaçou esse templo, levou tudo que tinha nos utensílios do templo, a Arca da Aliança subiu. Você já ouviu falar da Arca da Aliança no Novo Testamento? Só existe uma referência que está lá em Apocalipse, que João vê esta arca nos céus.
Porém, entretanto, todavia, não existe uma clareza dentro do Novo Testamento sobre a Arca da Aliança. Vocês sabiam disso? Eu creio que sim, pois o povo aqui é biblicista. O pastor de vocês tem a prioridade nisso e ele procura ensinar isso a todos vocês. Só que eu quero chamar uma atenção aqui dentro disso. É que a Arca da Aliança sumiu porque ela só apontava para Jesus. Ela apontava para quem? Jesus, quando veio, ele disse: o foco agora não é mais da arca, agora sou eu. Tira o olhar da arca e olha para Jesus. Olhando para Jesus, o negócio é tão profundo que ele diz a Nicodemos: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado sobre a terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Sabemos que havia uma crise de serpente picando os hebreus, e eles morriam, pois era uma picada mortal. Moisés conversa com Deus e Deus diz: Moisés, faz o seguinte, cria uma serpente de bronze, pendura ela no meio de um bastão como se fosse de uma cruz, e todo aquele que olhar para essa serpente será curado desse veneno. E Jesus dá o checkmate dizendo: quem olha para mim, o veneno do pecado não tem poder mais de matar. Aleluia. Posso repetir? Quem olha para mim, o veneno do pecado não tem mais poder de lhe matar, porque este eu já ressuscitei dentre os mortos junto com aquilo que eu vim fazer. Quem crê em mim, ainda que esteja morto. Como é que morto crê, né? Mas é a morte do pecado. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Posso repetir? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É efeito contínuo. Você pegou? Posso repetir isso? É efeito contínuo. Ele não só fez, ele está fazendo. Para você dar um glória, ele não só perdoou, ele está perdoando. Ele não só salvou, ele está salvando. Ele não só curou, ele está curando. Ele não só nos chamou, ele está chamando. Eu sinto ele aqui chamando pessoas aqui para um trabalho, para ser desenvolvido dentro desse ministério, fora desse ministério. Oh, glória. Quando nós olhamos para isso, Ezequiel tem uma visão estranha. Qual é a visão de Ezequiel? No capítulo 40, ele começa essa trajetória da visão. Ele diz que o Senhor me levou em visão em Israel. Pode ler. E ele diz: eu vi um templo. Ele viu o quê? E não era o templo de Salomão. Era um novo templo, uma nova dispensação que começaria ali. E Ezequiel viu isso. Mesmo que ele estivesse à beira do rio Quebar, na Babilônia, ele está tendo uma visão. E a visão dele é: eu vi um templo. Só que antes de eu ver o templo, eu vi que a porta desse templo era pequena. Aparentemente, era uma porta que não levava a lugar nenhum. Só que aí mora o grande mistério. Quando eu entrei na porta, o negócio crescia, o negócio expandia, o negócio desenvolvia. Pega isso aqui e nunca mais esqueça. A alma no altar, ela não pode começar grande, porque tudo que começa grande, a tendência é terminar pequeno. Mas quando se começa pequeno, a tendência é terminar grande. Ezequiel vê a porta, e a porta era pequena, pastor Lauro. Ele entra, quando ele entra, o negócio expande.
E ele começa a entender que não era um templo comum, porque quanto mais ele olhava, parecia que não tinha fim. Parecia que não tinha o quê? Fim. Esse negócio é muito forte, gente. Só porque Ezequiel está vendo algo que os olhos humanos não conseguem dimensionar, que os olhos humanos não conseguem explicar. Eu vou repetir. Ezequiel está vendo algo que os olhos humanos não conseguem dimensionar, que os olhos humanos não conseguem definir, que os olhos humanos não conseguem dizer, tem um limite. E ele diz, quando eu entrei, esse negócio crescia, era como um templo quântico, era algo que expandia, que evoluía. E ele diz, quanto mais eu andava, mais crescia, mais evoluía, mais expandia. Eu estou tomado por uma autoridade com Deus aqui para dar para alguém uma palavra profética. Não tem como andar com Deus e ficar nessa mediocridade. Desculpa. Não tem como andar com Deus e ser crente somente do banco da igreja. Não tem. Desculpa, tem alguma coisa errada contigo. Andou com Deus, literalmente vai expandir, vai crescer, vai avançar, vai progredir. E eu vim trazer uma palavra para alguém aqui. Almas no altar, está com Deus, andando com Deus. Não tem como ficar só nesse lugar aqui. Não tem como ficar só paralisado aqui. Assim diz o Senhor: prepara para expandir, prepara para enlarguecer, porque esse lugar está debaixo da promessa. Só quem acredita já vem comigo no glória, já vem comigo no aleluia. Vai, adorador, dá um brado de glória. Ezequiel andou por todo o templo. Você vê que ele vai mapear o templo, vai dizer, existe o propiciatório, a pia do propiciatório, existem as colunas do templo, e ele vai departamentalizando o templo. Chega uma hora que ele diz, eu já falei o que tinha que falar. Quando ele dá a volta, que ele retorna para a banda do sul, ele esqueceu de uma coisa: o altar não para de jorrar. Aleluia, oh glória, aleluia. Quando ele olha, ele disse, não, mas já passei por aqui. Não, mas olha aí de novo. Quando ele olhou, ele disse, eu vi um rio que saía debaixo do altar. Enquanto ele está dentro do templo, só tem chão para ele pisar. Eita, oh glória. Enquanto ele está no templo, só tem um chão enxuto para ele pisar. Mas na hora que ele começa a olhar para o altar, o Senhor disse, eu vou te mostrar uma das coisas mais bizarras que existe na minha presença. E Ezequiel disse, o que é, Senhor? Eu disse, para aí. Ele envia um mensageiro. Oh glória, ele está enviando um mensageiro aqui dentro hoje. Lá vem o mensageiro. Ele não vem simplesmente entregar um rolo de papiro para Ezequiel ler. Ele vem com uma espécie de trena. Ele vem com um cordel de medir, uma corda para medir. E ele diz, Ezequiel, está vendo de onde vem a água? Sim, Senhor, eu estou vendo. Se agora é o seguinte, eu vou medir 1000 côvados. Quantos côvados? 1000. 489 mais ou menos, quase 500 metros. Ele diz, vem. Oh glória. E lá vai Ezequiel. Ele tinha passado por lá e ele não tinha visto água nenhuma. Mas agora o anjo do Senhor está dizendo para ele, vem. Vem. Quando ele se deparou, ele dizia, e aonde a água está? Ele falou, está no meu tornozelo. Pois é, na minha presença tem início para viver aquilo que eu tenho para revelar na sua vida. Oh glória, aleluia. Na minha presença, a primeira experiência é
tu vai ser molhado pelos pés. Glória! Eu vou molhar os teus pés e tu vai achar que tá bom, mas eu tenho 4 níveis para te revelar. Eu tenho 4 níveis para te revelar. O primeiro nível que eu vou te revelar é a água nos teus pés. Eu vou te dizer uma coisa, igreja: se você crê, tu vai vir comigo no glória. Se tu não crê, eu te entendo, mas para aqueles que creem, água nos pés, sabe o que é que simboliza? É Deus dizendo: eu não vou te encher de cima para baixo, eu vou te encher de baixo para cima, de baixo para cima, porque tu vai estar com os pés firmados sobre a rocha e banhado na água do Espírito, e banhado na água do Espírito. Só quem pega dá um brado de glória. Oh, glória! Tem uma graça de Deus muito forte aqui. Tem alguém sentindo isso? Sentiu os pés dentro d'água? Senti. Eu quero dizer para você que toda vez que Deus nos chama para nós viver um milagre, Ele tem negócio conosco nos 4 níveis da vida. Meu Deus do céu, é 4 anos, né? 4 anos, aleluia. Ei, vou lhe falar com clareza: Deus tem 4 níveis para te revelar aqui, até você dizer assim: não adianta mais, eu já ultrapassei tudo isso, porque Deus me chamou para algo mais pesado. Vem comigo, olha o que o texto vai dizer, que Ele mede as águas do tornozelo, a água do joelho. Olha que lindo! Olha que lindo! A água do joelho é a única coisa que nos faz ter essa mecânica de subir e de descer. De subir e de descer. Eita glória! De subir e de descer. Porque na vida temos esses picos. Descemos para Ele nos fazer subir. Descemos para Ele nos fazer subir. Ele não chama nós primeiro para subir, Ele chama nós primeiro para descer, porque qualquer que queira subir vai ser confundido. Na Torre de Babel os homens foram confundidos, eles queriam subir, mas em Atos capítulo 2 a igreja desceu em oração e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu vou liberar a palavra profética, Deus está te chamando nesse nível da oração do joelho. Ele está te chamando: desce mais, que eu vou te usar. Segura isso aqui. Ei. O segundo nível era o joelho. O terceiro nível era os lombos. Eita glória! É literalmente o homem mergulhado na lei do Senhor. Vem dizer que na lei não é assim: 50% Deus e 50% homem. Aleluia. E quando queremos chegar aos 100%, a gente olha, como diz Paulo: o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero estou sempre a praticar. Aleluia. Eu sinto Deus presente aqui, e a glória de Deus está mostrando algo para nós dentro dessa casa. E este algo é o seguinte: na hora que Ezequiel viu as águas do lombo, ele entendeu: tá bom, é excelente. Mas aí o Senhor disse: 1000 côvados, vem Ezequiel. Ele disse: eu não consigo mais, porque as águas são profundas. Meu Deus. Ei, era formato de templo, mas era um templo agora que estava alagado de água. Meu Deus. E essa água está tão forte que ele não consegue mais tocar no superfície. Ele está agora a nado, ou seja, nadando dentro do rio. E aqui
eu dou uma pausa para isso e olho para você e digo: a porta do templo aparentemente era pequena, mas quem entrava, o templo crescia. Quem olhava, ou quem olhasse para Jesus, dizia: essa porta aí não é maior do que os nossos sacerdotes. João 10, no 9 ele diz: eu sou a porta. Oh, glória. Eu estou sentindo ele aqui. Eu sou a porta, e quem entra por mim encontrará pastagem, entrará, sairá, ou seja, não viverá 50%, será entregue 100%. Democracia pura, direito de ir e vir. Vocês vão comer no meu pasto, vão sair para ensinar lá fora, depois volta para comer de novo. E aí quem olhasse para Jesus não daria nada por ele, pois ele tinha nascido em Belém, envolto de um monte de capim chamado de manjedoura. Nem hotel de luxo tinha lugar para Jesus para ficar hospedado e nascer. Ele nasceu e foi envolto no monte de capim seco, numa manjedoura. Quem olhasse para Jesus não via ele como uma porta de excelência, uma porta de nobreza. Só que eu tenho uma coisa para dizer: ele se apresentou na parábola do bom pastor dizendo: eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a porta. Jerusalém tem 12 portas, mas eu estou dizendo: eu sou a porta, que quem entra por mim não fica com fome, não fica com sede, porque a única porta que abre todas as portas é chamada Jesus. Só quem quer entrar pela porta, ele canta. Cadê os que querem entrar pela porta? Ele me deu prova séria que me faz. Cadê os que querem entrar pela porta? Dá um brado de glória. Só quem pega, só quem acredita, só quem pega, só quem acredita, só quem quer entrar pela porta. Ei, teve um dia que a mãe de Jesus foi para a festa com Jesus e esqueceu Jesus. Se a mãe que amamenta esquece, que dirá esse crente aí? Esqueceram Jesus no meio do caminho, socaram: cadê Jesus? José, cadê Jesus? Ficou um tempo e lá estava ele dando uma aula de ele botou os patriarcas dentro do bolso, explicou a origem de toda a lei do eterno, como era essa nova aliança. E aí os homens diziam: de onde vem ele? Que escola de rabino ele estudou? Ah, vocês querem saber? É o seguinte: os vossos pais comeram do maná e morreram. Mas eis aqui o pão vivo que desceu do céu, que quem come desse pão não morre. Eu estou sentindo a graça de Deus. Quem come desse pão não morre. E olha o que Deus está falando nessa primeira noite de festa para alguém aqui dentro. Jesus é interrogado dizendo: mestre, tua mãe, teus irmãos estão atrás de ti lá fora. Ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai e guardam as palavras dele e as obedecem. Lá vai a palavra. E agora? Ele disse: está vendo esse templo aqui? Eis aqui quem é maior do que o templo. Não, você não pegou, senão você tinha dado um glória bem forte. Eu vou repetir. Ele disse: dentro do templo, um pequenino queimado pelo sol do deserto da Galileia. Ele olha para aquilo e diz: aqui está quem é maior do que esse templo. Aquilo ali foi um soco na tradição judaica. Aquilo foi um soco em Israel, porque grande ali era o templo, grande ali é o templo. E ele diz: para complicar mais ainda, ele será destruído, mas em 3 dias ele será construído. E disseram: esse homem é maluco, levamos 200 anos de história para construir esse negócio. Como ele disse que vai erguer em 3 dias? Ele falava de si mesmo, ele falava do próprio templo.
E aqui mora um segredo. Ezequiel viu ele. Ezequiel viu o verdadeiro templo. E aí, ele está na festa do tabernáculo. Ele está onde? No último dia da festa. A festa do Sucote. A festa do tabernáculo. Aonde Israel colhia todas as águas e colocava dentro das talhas, dentro dos vasos, e levava para o templo em Israel, em Jerusalém. Eles pegavam, eles seguravam a cerca de muitos talheres de água, vasos, enchia lá no tanque de Siloé, o enviado de Deus, e subia para o templo, porque no último dia da festa tinha uma mesa como essa, chamado de altar. No último dia da festa, o sacerdote pegava água e jogava em cima do altar. Lembrando que no deserto Deus providenciou água para eles sempre. No último dia, Jesus se levantou. Oh glória! Eu sinto ele aqui. Oh glória! No último dia, Jesus se levantou e disse: quem tem sede, vem e beba. Oh glória, aleluia. Quando o sacerdote, pastor Lauro, ia lançar a água no altar, em recordação ao deserto, no último dia da festa do tabernáculo, quando eles lançaram uma água, eles estavam dizendo, em lembrança, em memória de tudo aquilo que Deus fizera conosco no deserto. Jesus dá o grito no meio da multidão: esta água aí, ela é só uma lembrança daquilo que vocês viveram no deserto, mas aqui eu digo, quem tem sede, quem tem sede, vem, vem, oh glória, vem, a graça continua te chamando, vem, Jesus Cristo continua te chamando, vem, quem quiser beber da água, vem, quem quiser se mergulhar nesta água, vem, porque Deus não quer só que você nade nesse rio, Ele quer que tu beba desse rio. Só quem quer beber da água da fonte, dá um brado de glória. Ele índio promo no cia rebrafá, ele bacando como no cia remai, índio brasiri bicai. Eu estou sentindo a graça do Eterno. Ele camachuri bicanta, ele me de proma sergue me fai, ele índio monde como núcia. Eu ouço o barulho de uma água sendo jogada aqui dentro. Ele baratergue me cai monde pracia, e não é a água dos sacerdotes terreno, é a água do sacerdote eterno. Ela está jorrando, ela está jorrando, ela está jorrando. Quem pega, ela está jorrando. Quem pega, ela está jorrando. É para serguer, ele me de pracia, e de camachuri me decanta, ele para tergue me faz. Receba! Ei! Nesta hora, eu estou sentindo Deus falando com alguém profundamente aqui dentro. Nesta hora, os sacerdotes olharam e disseram: que é isso? Sabe o que estava acontecendo? Ezequiel 47. Ezequiel 47 está se cumprindo em Jesus. E se cumprindo em Jesus, ele está dizendo: quem tem sede? 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 Vou profetizar e quem crê vai pegar. Deus não quer que você tenha uma mente de um pântano. Deus quer que você tenha uma mente que jorre para a vida eterna. O quarto nível, Ezequiel disse que só dava para passar nesse rio a nado, na braçada, na natação. Eu vou liberar a palavra e quem vai pegar vai ser você. Segura.
chegará uma hora em nossas vidas, aleluia, oh glória, e já começou nesse 4º ano desse ministério, que Deus vai nos levar para um nível, aleluia, que nós iremos nadar até certo ponto, de lá para frente, assim diz o Senhor, eu vos guiarei no meio deste rio, e a palavra hoje é, esta água de comunhão que está sendo derramada aqui, é para crescer 30, 60 e 100 por um. Ei! Olha o que eu acho lindo. O 4º filho de Jacó com Leia, ou Lia, chamado Judá. Como é que era o nome dele? Veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, e agora veio o 4º. Judá significa aquele que louva a Deus. Toda vez que o 4 entrou na história de Israel, o negócio ficou muito mais forte, muito mais abundante. Segura! Nabucodonosor disse: Misael, Ananias e Azarias vão para a fornalha. Jogaram lá, e diz a Bíblia, quando eles olharam, não tinha 3. O 4º homem da fornalha estava lá dentro. Meu Deus. Segura isso aí. A primeira terra não era boa, a segunda terra não era boa, a terceira terra não era boa, e eis que o semeador saiu a semear na 4ª terra. Ele jogou a semente, diz a Bíblia, ela deu 30, 60 e 100 vezes mais. É no 4º ano de Deus, que esta igreja vai multiplicar 100 vezes mais. Quem pega? É no 4º ano de Deus que essa igreja vai multiplicar 100 vezes mais. Só quem quer viver no 4º ano de Deus, no 4º nível de Deus, pega! Ei, eu sinto a graça de Deus muito forte aqui. Ei, então sabe o que é que a minha visão espiritual se abriu aqui? E sabe o que eu acabei de ver aqui? Oh glória, era como se brilhos fosse jogado assim, e esse negócio brilhava. Eu quero falar uma coisa para você que veio aqui: Deus não vai te perder para nada. Aquilo que estava se apagando vai começar a brilhar. Aquilo que não reluzia vai começar a reluzir, porque eu vejo Deus devolvendo o brilho, o vigor da vida para você. É a água que está jorrando. Sabe o que está acontecendo? No 4º nível da água, Ezequiel disse: eu só sei passar atravessando ele, nadando. Aí diz o texto: e quando eu olhei ao redor de mim, era o templo, mas tinha árvore para todo lado. Está preparado? Quem está preparado aí? Meu irmão, pega isso aqui. Ezequiel viu árvore dentro do templo. Tanto pode ser a figura de árvore mesmo, quanto pode ser de homens, porque homens são árvores que andam. Aleluia! Lembra que o cego viu lá? Quem lembra? Jesus falou, disse: o que é que tu vê? Ele disse assim: eu vejo homens que andam como árvore, árvores andantes, como homens que são árvore, ou árvores que são como homem. Aí Jesus disse: meu Deus, o milagre foi forte demais. Vem cá, abençoado, deixa eu modificar isso aqui.
aqui, para tu não ver a origem do homem literalmente agora, tu não está preparado. Pegou, lavou, e diz assim, agora vai lá, lava no tanque. Ele lavou, aí Jesus disse, e agora? Ele disse, agora sim, eu vejo seres humanos normais. Oh glória. Jesus não disse, todo homem que não der fruto eu corto o pé e lanço fora. Mas ele disse, toda árvore que não der bom fruto eu corto. Vou liberar a palavra e quem crê vai pegar. Deus quer te levar para um nível, aleluia, que o mundo possa olhar e dizer, eu quero beber dessa fonte que está na vida dele. Eu quero beber da fonte que está na vida dele. Eu vou profetizar e quem crê vai pegar. Meu Deus, eu estou tomado de uma autoridade. Almas no altar não é uma tradição. Almas no altar é uma fonte que jorra para a vida eterna. E quem deu foi Deus. Foi Deus. Quem está jorrando comigo, quem está jorrando com o pastor Lauro, quem está jorrando com a igreja, vai pegar, vai adorar. Ramachuri me decanta, camachuri me canta. Ramachuri me decanta, eu já vou logo dizendo que eu vi um rolo descendo no meio dessa igreja. O pastor Lauro segura na mão da esposa e os seus pais seguram na mão. Eu vi um rolo descendo no meio da igreja. Derramai, chorebicanta. Eita glória! Não tem mais jeito. A árvore já começou a frondar. Pastor Lauro, vão procurar você para saber do modelo. Vão procurar você para saber do modelo. Como que fez para colocar esse tanto de gente aí? Porque, eita, como que fez para ter esse corpo de obreiro contigo aí? Como que fez para fazer esses grupos expandirem? Porque hoje é aqui. Hoje é aqui, mas assim diz o Senhor: amanhã vocês vão dar palestra para ensinar o modelo de crescimento que eu estou dando, porque nesse quarto nível eu acabo de fazer o rolo desenvolver. Alma no altar, começou a expansão. Ele para ser que me cai, ele para cante como se porque eu vejo Deus levando vocês. Eita, pastor Lauro, não é só o norte, não é só a região do Amazonas. O estado do Pará te aguarda para enfiar essa estaca. O estado de Roraima te aguarda para enfiar essa estaca. O estado do Acre te aguarda para enfiar essa estaca. O estado de Rondônia te aguarda para enfiar essa estaca. E eu te levarei de lá para aquele país chamado Portugal, porque a minha mão vai enfiar essa estaca de crescimento. Almas no altar começou a crescer 30, 60 e 100 vezes mais. Pega esse rolo, homem, diz o Senhor. De camara chore me fai, ele biricai chore me de canto como Lucia, e plaio tergue me facia.
Há uma glória lá atrás. Ela baratorgue, há uma glória aqui na frente. Ele bitar camaichou, crevovobusu. Ele me di pra o eterig me fa. O Senhor falou para mim que está curando hoje, porque a água está soprando, a água está descendo. A água era como orvalho, mas agora é como torrencial. Pega aí, pega! Ei! Eu sinto Deus. Não pode descer aqui? Lá vai eu, meu Deus do céu. Ah! O rio não secava. O rio não tinha limite. Depois que o templo ficou lotado de água, sabe o que aconteceu? Diz o texto, e o texto é enfático quando ele vai descrever, que essa água que saía debaixo do trono, ela desaguava dentro do Mar Morto. Aqui não tem crente Mar Morto. Se tiver, nós vamos batizar depois você num tanque de água ali, que não é possível. O crente Mar Morto é aquele que só me dá, só recebe. Mas fica tranquilo, se tiver, o evangelho faz ele ser transformado de imediato. O texto diz que a água desagou, e quando ela caía onde que tinha morte, ela saía dando vida. Eu estou sentindo Deus presente nesse lugar para dizer algo da parte de Deus. Como é que é o seu nome, vitoriosa? Michele, bem-vinda ao mundo dos que vão viver o extraordinário. O que tua mão não consegue transformar, Deus transforma por ti. O que tua mão não... O que a tua mão não consegue converter, Ele converte para ti. Eu te vejo dando os primeiros passos. Você tem hora que vem carregado. Foi a mão de Deus que te trouxe aqui. Não foi simplesmente aquele convite. Foi a mão de Deus que te trouxe aqui para dizer para ti: filha, a tua casa está debaixo das minhas mãos. Elebarai sobre canta. Eita! Entrou a mão de Deus dentro da tua casa agora. Meu Deus, eu estou tomado por uma autoridade. Eita! Oh glória! Aleluia! Tem noite que o sono não vem, a guerra está travada, mas assim diz o teu Senhor: eu tomei a tua causa hoje. Eu tomei a tua causa hoje. Eu vou fazer nova todas as coisas na tua casa. Eu vou entrar lá dentro e o coração de pedra eu vou esmiuçar. Elevar a sérgia. Eu quero ver o valente ser valente na minha presença. Ele me de prácia. Decamai chobria. Eita glória! O homem pode ser grande aos olhos do homem, pode ter patente, mas eu vou lá. Eu vou lá, vou entrar com decreto e digo: tu e tua casa servirá ao Senhor. Quem pega da glória? Só quem pega da glória, só quem pega da aleluia. O altar está falando com alguém aqui. Será que a igreja está ouvindo? Será que a igreja está ouvindo? Cadê a igreja que está ouvindo? Dá um brado de glória! Ei! O Senhor diz assim para ti, Lauro: volta para frente do computador e escreva, porque vai sair um livro. Eita glória! Vai sair um livro de tua autoria que eu vou lhe dar. Ei,
vejo um lançamento acontecendo. Aleluia. E esse livro está aqui, ó. Vai ser um impacto de glória. Por que eu estou retornando a dizer isso? Porque esse livro vai ser um divisor de água na tua vida e na alma, no altar. Esse ministério vai ser conhecido mais e mais por meio desse livro que Deus está te dando. Tem um rolo de Deus aqui. Receba e aproveita que tu vai lançar esse livro rápido. Eu vejo ele acontecendo. Está acontecendo aqui. O templo não para de crescer. O templo não para de crescer. Ezequiel viu o templo. Eita, que negócio forte é esse? Quem está sentindo Deus aqui? Eu vim para dar lugar para Deus. É festa, é festa. Tem alguém sentindo? É festa, é festa. Tem alguém sentindo? É festa. Eita! Como é que é o seu nome? Kátia. O Deus do impossível veio em tua direção hoje para te dizer, Kátia. Quem crê que Deus está falando com ela aqui? E Deus disse assim, ó: tu não vai viver dependente desse remédio. Tem hora que o coração parece que quer parar, infartar, fica palpitando fortemente. Aí tu tem que sentar para descansar, porque senão parece que vai explodir. Deus está dizendo assim para ti: eu sou o Deus do teu livramento. Eita, Kátia, você não vai mais se preocupar com isso, porque Jeová diz assim: eu faço uma raspagem na tua artéria e trago sobre ti o milagre que tu veio buscar hoje, porque tu é uma dessas que Deus vai levantar para marcar vidas na alma, no altar, porque o Espírito Santo diz assim para ti: a tua casa está na minha mira. Toda vez que ele sai, o teu coração fica preocupado, e tu diz: Senhor, livra ele da noitada. Assim diz Jeová: eu vou salvar, eu vou libertar, porque a tua casa está debaixo da minha promessa. Quem acredita no milagre da casa, ele vai me canto, ele para. Só quem acredita que o templo está crescendo, o templo está crescendo, se coloca de pé. Ei! Cadê o ministério de louvor? Na hora que elas estavam cantando aqui, cadê elas? Não suba aqui não, fica aqui embaixo. O ministério de louvor dessa igreja. Acho que estava cantando aqui as cantantes, né? Como dizem os irmãos, as cantantes. Cadê? Vem cá, minha irmã, correndo. Vem. Eu estou sentindo a graça de Deus presente aqui. Que é isso, Brasil? Oh, glória. Ei, eu vi vocês cantando aqui. Ah, se vocês soubessem que o poder da música dado por Deus é libertador. E os tocadores aqui? Não era porque Davi era consagrado, não. É que o poder da música expulsava demônio. É porque muitos não procuram saber o que seria um mundo sem música. Já